Bem-vindos todos novamente. Então, hoje, nós vamos reapresentar um webinário que foi fantástico, apresentando uma força que existe dentro de cada ser humano e que muitas vezes é ignorada numa cultura que dá muito valor para a mente, muito valor para a capacitação pura e simplesmente mental. A gente está falando da sensibilidade, a gente está falando das faculdades sensíveis que Mestre Hounsol, o criador da logosofia, apresenta de forma bastante clara e bastante profunda na sua obra. E para começar esse webinário, e a gente começar a rever o trabalho feito pelo conjunto que apresentou, eu queria deixar duas reflexões para o conjunto. A primeira é, eu já percebi a atuação das minhas faculdades sensíveis? E a segunda é como a minha sensibilidade contribui para enfrentar situações e me colocar diante das dificuldades. Então a gente vai, a partir de agora, assistir o webinário de um conjunto que realizou um estudo muito interessante e profundo sobre essa força, sobre as faculdades sensíveis, sobre diversos recursos como a gratidão, como saber ajudar sem o sentimentalismo, sobre como se colocar mesmo nas posições e nas situações mais difíceis. Eu peço a todos que tiverem dúvidas, que tiverem sugestões ou observações, para irem colocando aqui na aba de perguntas. No final, a gente retorna para a gente conversar um pouco, falar um pouco mais sobre a logosofia, sobre esse tema, sobre as faculdades sensíveis e também sobre outras oportunidades e projetos que a logosofia apresenta para a vida de cada um de nós. Então, bem-vindos novamente. Vou pedir para a gente começar, então, a assistir esse webinário. Saudades das atividades presenciais e desse ambiente. Hoje, a gente vai viver nesse ambiente virtual um pouco do que a gente vive no ambiente físico da Fundação Logosófica. O webinário de hoje é início de um ciclo, e eu gostaria de convidar a todos a participar de mais 3 workshops nas próximas quartas-feiras, que vão dar continuidade ao conteúdo que a gente vai tratar agora. Na Fundação Logosófica, tem vários grupos de estudos, alguns femininos, masculinos, mistos. O webinário de hoje é resultado do estudo de um grupo feminino que eu faço parte. Eu vou chamar aqui as meninas que vão apresentar uma parte desse estudo e alguns resultados. Vamos lá, tem a Bárbara, tem a Beth está aí, a Daniela, a Luciana e a Tati. Bom, para que a nossa experiência seja mais interativa, do lado direito da tela de vocês tem uma aba de perguntas, onde vocês podem enviar para nós perguntas, comentários, respostas, deixar a participação de vocês. Bom, a força que vai mudar o mundo já existe em você. Que perguntas esse tema sugere? Vocês querem entender a vida? Querem mudar a vida? Querem mudar o mundo? Se é por esses motivos, por um desses motivos, ou por todos eles, né, que vocês estão aqui, eu posso dizer que a gente tem afinidade e que é bom saber que tem muita gente que está buscando um mundo melhor. E que força é essa? E que mundo é esse? Qual o tamanho desse querer mudar o mundo? Qual a força desse querer? Esse querer é da mente ou é do coração? Faz diferença? Vocês já perceberam que a gente tem alguns sentimentos nobres e elevados na vida? A logosofia apresenta que para mudar o mundo, eu tenho que começar a conhecer e mudar o meu mundo interno. Existe uma linguagem da sensibilidade, e por isso é importante a gente treinar, silenciar a mente e ir até o coração.
Esse grupo tem se dedicado nos últimos anos a estudar sobre a sensibilidade e aplicar esse estudo na vida. Essa sensibilidade tem alguns recursos que colocam ela em movimento, são aquelas faculdades sensíveis. Então, a gente tem a faculdade de amar, de sofrer, de agradecer, a faculdade de perdoar, por exemplo, e, por outro lado, a gente tem os sentimentos que elas geram. Então, tem o amor, a gratidão, a compaixão, o querer. E a gente treina e consegue perceber o que acontece de forma sutil dentro da gente. Como é que a gente pode transformar a própria vida por meio do cultivo consciente dos sentimentos? É possível? O pensador e humanista González Pecotti, autor da Logosofia, ele diz que os pensamentos e os sentimentos atuam de forma alternada dentro do ser, impulsionando as alavancas da vontade e orientando as ações. Os sentimentos já moveram vocês para alguma ação? Vocês já perceberam essa força do sentir? Um desses sentimentos é o sofrimento. Todos aqui devem ter passado por algum sofrimento. Eu vou chamar a Dani para o palco e, enquanto ela vem, eu queria perguntar quantos de vocês conseguiram usar o sofrimento como uma força que mudou a vida. Oi, Dani, tudo bem? Oi, Celi, tudo e você? Tudo bem, peraí. Aqui, ótimo, você ficou certo. Conta um pouco o que você tem descoberto sobre o sofrimento e a faculdade de sofrer na sua vida. Bem, boa tarde a todos. Para mim sempre foi uma incógnita o porquê as pessoas sofrem e por que eu sofro. Qual a função de sofrer na minha vida? A maioria das vezes que a vida me coloca uma mudança, como uma mudança de emprego, um novo projeto, ou até o que nos aconteceu recentemente na pandemia, de ter que me adaptar a um cenário muito inesperado, eu sinto muitas coisas diferentes e busco entender. Essa última, especificamente, me levou a sentir várias coisas. Um estado de satisfação por poder ficar mais com os meus filhos, misturado com uma revolta, porque eu não achava justo o que estava acontecendo comigo e nem com a humanidade. Um estado de estafa, por ter que lidar com várias coisas ao mesmo tempo e, em conjunto com tudo isso, a própria reclusão doméstica. Mas o que mais me impressionou, Celi, é que geralmente acontece assim, é que tem uma sensação específica que parece ser um sofrimento de estar vivendo alguma coisa muito angustiante. Mas que quando eu olho bem, quando eu vejo lá, de verdade, não é bem um sofrimento. É um pouco diferente. É uma dificuldade de me colocar. É quase uma rebeldia, eu diria. Eu também sinto que eu sou rebelde para me adaptar a algumas situações. Mas por que você diz que parece ser um sofrimento e não é? Eu vi que, na verdade, esse meu sofrimento não vem pela situação em si, mas pela minha dificuldade de me adaptar, de entender por que as coisas acontecem, ainda que esse fato concreto esteja ali bem disponível para o meu entendimento. Nessa situação, era uma situação que demandava uma mudança em mim e que ela precisava partir de mim. Eu fiz uma analogia que quando eu era criança, eu aprendi que se eu colocasse a mão no fogo, eu ia sentir dor. E essa dor, ela me ensina coisas. Nesse caso, me ensinava que se eu colocasse a mão no fogo, eu ia me queimar, né? Esse sofrer me parece que é uma dor invisível e que também tem uma função instrutiva. E se eu vejo dessa forma, ela é positiva, porque ela me ensina muito sobre mim, me ensina o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz. E a partir disso, que eu tenho que me desenvolver e mudar para seguir a vida de forma mais leve. A logosofia ensina que a gente tem que se queimar muitas vezes, com essa dor invisível, muitas vezes, mas sempre neutralizando o efeito dessas queimaduras com a força do aprendizado que esse sofrimento traz, para que cada vez mais seja mais tolerável e sirva a finalidade de uma imunização que eu quero buscar. A gente não aprende, acaba colocando a mão nesse fogo invisível várias vezes, né, Dani?
Sem se dar conta que as situações se repetem com novas roupagens e a gente nem percebe. Inclusive, eu tenho me lembrado muito de um acontecimento que eu vivi e foi uma dessas dores de queimadura de sofrimento que eu compreendi muito tempo depois o que era. Teve um momento na minha vida que foi muito difícil, quando meu pai faleceu, ele morava em outra cidade e eu estava em casa sem poder sair porque o meu filho estava recém-nascido e prematuro. Não seria fácil para ninguém, e muitas pessoas vivem situações assim difíceis também, podem estar vivendo agora ou já viveram, e para mim também não foi. Além daquele sofrimento da experiência do luto, eu tive muita dificuldade de aceitar, muita rebeldia por não conseguir o enterro, ao mesmo tempo que eu queria proteger o meu bebê de qualquer mal que pudesse acontecer caso eu saísse de casa. Eu não entendia o que estava acontecendo e nem por quê. Não parecia ser algo natural. Eu me sentia presa dentro dessa situação e eu não via ferramentas para me libertar dessa sensação de pesar. Porque eu não conseguia aplicar nessa experiência, nessa vivência, o que a logosofia chama de resignação, e que ela deve ser a primeira etapa antes da compreensão do sofrimento. Puxa, deve ter sido uma experiência difícil mesmo, Dani. Já que o nosso tema é sobre forças que vão mudar o mundo, como você conseguiu extrair a força desse sofrimento que você sentiu? Hoje eu já consigo compreender muito mais o que eu passei naquela época, né? O meu filho já é um garoto de 9 anos e, sim, o sofrimento, quando eu estudo com a ótica que a logosofia apresenta, ela ensina a ser mais forte. Eu sou mais forte com isso. Cada vez mais, assim como no que eu estou passando atualmente, eu busco ter uma postura mais ativa nessa adaptação. Eu já consigo ver de forma um pouco diferente, sem parecer que eu estou presa dentro das situações, quando uma adversidade acontece. Pois nessa experiência anterior que eu vivi, ela me mostrou que depois que tudo passa, o que fica efetivamente são as recordações e os aprendizados. E esse sofrer diante do que eu vivo, ele é didático. Quando eu vejo como uma matéria-prima para entender e buscar essa imunização frente aos sofrimentos futuros. Se eu consigo aprender e me adaptar a situações de forma mais rápida, por mais adversas que elas sejam, eu sofro menos porque eu já carrego esse conhecimento de outras experiências. E quando eu coloco o meu sentir junto com o meu pensar, como eu fiz com a faculdade de sofrer, analisando o que eu vivo, eu consigo fazer escolhas mais produtivas e benéficas em prol do meu aperfeiçoamento. E isso acontece no dia a dia, na vida que acontece em todo momento. E eu vejo que nunca é tarde para começar. A Dani aplicou um recurso da logosofia que todos podem começar a praticar, que é de relacionar os fatos e as experiências e perceber como alguns fatos e circunstâncias se repetem e se relacionam. E que a gente consegue perceber as causas, o que a gente precisa mudar, evoluir, aprender a partir dessa análise. A proposta é que a gente vire cientista da própria vida e consiga extrair o valor das experiências. Obrigada, Dani. Na minha vida, eu entendi que a gente tem 3 opções quando sofre. Reprimir. A segunda, se resignar, que em vários casos é necessário. E a terceira é acionar a força do espírito e virar um gigante frente às lutas. Vocês já sentiram isso? O espírito para a logosofia é uma parte da vida, não é nada fenomênico. Eu vou chamar agora a Bárbara, que tem uma experiência que fez ela se sentir capaz frente a uma grande dificuldade. Oi, Bárbara, tudo bem? Oi, Celi, tudo bem? Oi, gente, boa tarde. Bárbara, você me contou outro dia que viveu uma experiência especial e me chamou a atenção a forma como você usou os recursos sensíveis para te ajudar a resolver o problema e uma dificuldade que apareceram na sua vida. Isso mesmo, Celi. Recentemente eu vivi uma situação em que tive que lidar com vários problemas ao mesmo tempo, né? E esses problemas ocupavam muito tempo mental e energias, dando a sensação muito ruim de impotência, provocada pela ação de alguns pensamentos alarmistas e inúteis.
Eles diziam coisas assim para mim: olha, você não vai dar conta, você vai ficar sem emprego, você não vai conseguir cuidar das crianças e trabalhar ao mesmo tempo. Celi, você já observou esses pensamentos falando isso para você? E vocês? Vocês já conseguiram observar isso também? Bárbara, muitas vezes. Quando eu não estou atenta, os pensamentos tomam conta da mente. E eles vão logo dizendo que eu não vou conseguir, que eu não vou dar conta. Mas o que é que você faz quando você é bombardeada por esse tipo de ataque? É um bombardeio mesmo. No meio de um desses bombardeios, eu pude ouvir um querer muito puro se manifestando dentro de mim. E nesse momento, eu senti uma vontade muito grande e profunda de reconstruir minha vida e remover tudo que me tirava a alegria. Eu decidi sair dessa experiência uma pessoa melhor. E esse querer com todas as minhas forças me conectou com o meu espírito, permitindo viver a luta de uma outra forma. Ao tomar essa decisão, ao mudar essa forma de ver a situação, o que antes me consumia passou a ser uma oportunidade. Sabe que eu já senti esse querer puro que me leva até o coração. E esse propósito de ser melhor, essa promessa de ser melhor que a gente faz no coração, né, em silêncio, ninguém precisa ouvir, né? É isso mesmo, Celi. Um recurso bem potente que me deu novas energias para enfrentar essas lutas foi o de ampliar as dimensões dos problemas para agigantar minhas forças. Bárbara, como assim? Se eu ampliar as dimensões do problema, eu não fico pior? No meu caso, na minha imaginação, ela faz piorar uma situação. Aí vem temor, ansiedade. Isso às vezes até me paralisa. Como faz para não ir por esse caminho? Então, vou contar para você, Celi. Em um dos livros, o autor González Pecote aconselha que, diante de uma situação difícil, devemos multiplicar o mal ante o próprio juízo e criar defesas 100 vezes maiores, tal como eu faria frente a um inimigo. Isso é uma técnica. Eu vou apresentar agora para vocês um trecho do livro que explica como fazer isso. Olha lá. Para aumentar as proporções do mal, o mais eficaz é pensar que amanhã, talvez hoje, agora mesmo, todos tenhamos deixado de existir. Desta maneira, supondo que o mal seja tão grande, tão insuportável, que já tenhamos morrido, sobrevirá imediatamente a íntima alegria de advertir que não foi isso que aconteceu. Então, eu fiz esse exercício mental, Celi, de imaginar o meu contexto 10, 20, 100 vezes pior. E foi isso que eu fiz. Fiz esse mergulho interno, né? Então, eu imaginei ali cada problema, em seguida eu piorei. Um problema que eu tinha, por exemplo, era a instabilidade do emprego. Então, eu imaginei, naquele momento, receber a notícia da demissão. Um outro medo que me afetava muito era o de ficar doente e não poder cuidar dos meus filhos. Então, imaginei que eu fiquei bem doente a ponto de não conseguir cuidar deles. E logo em seguida, imaginei que eu tivesse morrido. Quando aconteceu isso, logo em seguida, eu me dei conta de que eu estava viva e que eu tinha saúde. E que estando viva e tendo saúde, eu poderia resolver qualquer problema que se apresentasse ali. Logo em seguida, eu me recordei dos meus filhos, da minha família e me dei conta de que todos estavam bem. Então, nesse momento, algo se transformou dentro de mim. Esse movimento de observar o real da minha vida, o que eu tinha, me fez sentir gratidão. Gratidão ao meu lar, ao meu trabalho, por tudo, inclusive pelas dificuldades. E dessa forma, pude agigantar minhas forças para enfrentar cada desafio apresentado pela vida. Que legal. Eu sinto o querer
que quando o querer atrai as oportunidades, né? Quando ele se junta com o meu empenho, ele vai atraindo essas oportunidades para mim. Mas esse exercício faz os problemas desaparecerem? Não, né? Os problemas continuam, né? Mas, porque assim, não existe uma mágica, né? Mas eu entendo que existe uma forma de querer, né? O querer só com a mente ou por capricho não basta. Esse querer que eu estou falando é movido de um outro lugar. É movido por um querer que vem do coração. Essa posição interna de encarar os problemas numa perspectiva espiritual me coloca de uma outra forma diante dos desafios. Celi, isso é realmente transformador, porque transforma o meu interno e dessa forma transforma a minha vida. Esse sentimento, quando ele chama o espírito, ele aciona esse espírito, ele consegue transformar os fatos complexos, ou às vezes até os do dia a dia, em momentos que fazem a gente sentir uma vibração muito grande. Eu gosto de chamar de sensação de existir. Vocês já sentiram essa expansão dentro de vocês? Obrigada, Bárbara. Obrigada, Celi. Boa tarde a todos. Existe o sentimento, mas ele pode se manifestar, falar dentro da gente ou não. Por exemplo, eu tenho a gratidão e eu sou grata por várias pessoas, mas essa gratidão só se manifesta, só se pronuncia em alguns momentos. Vocês já perceberam quando o querer, a gratidão e o amor se manifestam? Eu vou chamar a Tatiana para contar a experiência que ela viveu, que dá para identificar o momento em que um sentimento se manifestou na vida dela. Oi, Tati. Oi, Celi. Boa tarde a todos. Então, eu sempre quis ser mãe, mas eu venho compreendendo que a verdade é que eu gostaria de estender esse amor materno para outros que não fosse somente meu filho. Agora, como que eu estendo esse amor para os que estão à minha volta? E numa projeção muito maior, será que eu consigo estender esse amor para toda a humanidade? Será que isso é possível? E aí, nesse confinamento, parte da minha família, a minha mãe e meu sobrinho, e parte da família do meu marido, a minha sogra e a avó dele, eles vieram morar aqui em casa. E eu me lembro do momento exato que eu decidi trazer a minha sogra e a avó para cá. Foi como se em segundos eu fizesse uma viagem no tempo. Eu não sei se vocês já sentiram isso, assim, parece que o mundo para por uns instantes. E eu comecei a recordar muitas coisas que eu tinha vivido com elas duas. E essas recordações, elas começaram a movimentar meu interno e materializaram ali no meu coração todo o amor que eu sinto por elas. Ali naquele momento eu não tive dúvida do que eu queria. Queria que elas viessem aqui para casa também, mesmo a casa ficando cheia. Tati, eu sinto que o amor é uma força que pode mudar o mundo. Mas me fala como está sendo a convivência com todo mundo aí, não é difícil? Ai, Celi, a convivência humana eu acho que é um dos maiores desafios do ser humano. Pelo menos é um dos meus maiores desafios, né? E assim, apesar da gente ser uma família, eu vivo muitas lutas internas, né? Imagina juntar 7 pessoas com hábitos, rotinas diferentes, numa mesma casa por um tempo indeterminado. Tem sido assim uma grande experiência, né? Só que todos os dias, estimulada pelo estudo logosófico, eu percebo com essa convivência uma grande oportunidade de olhar para dentro de mim, entender o que eu preciso mudar. Porque o amor sozinho, sem conhecimento, ele fica vulnerável a alguns pensamentos negativos que existem. Fazer esse exercício tem me permitido perceber que existem pensamentos que me fazem reagir com as pessoas que eu mais amo, mesmo eu sentindo esse amor. Por exemplo, eu descobri recentemente uma aspereza enorme no meu comportamento. Em diversas situações, quando eu estou desatenta, parece que quando algo não acontece da maneira que eu quero, que eu espero, esse pensamento surge e ele me faz ser super ríspida com quem estiver por perto. E aí, quando eu vou ver, o estrago já está feito, né?
Quando eu tive consciência desse pensamento, eu comecei uma batalha, literalmente, no meu interno. Como é que é essa batalha? Como é que você tem feito para eliminar essa aspereza? Ele tem um trecho de um livro do autor da Logosofia, que ele fala que os sentimentos, eles se perpetuam pelo estímulo incessante da causa que lhes deu origem. Então, quando eu estou atenta, e isso é importante, e é o estudo que me permite estar atenta, eu recorro à recordação do que eu senti quando eu quis juntar toda a família aqui. E essa recordação, ela me ajuda a serenar a mente, e me ajuda a criar defesa contra esse pensamento. E aí, no lugar da aspereza, eu escolho colocar todo o meu afeto. E aí, em paralelo a isso, em paralelo a esse processo de depuração, ele me abre um caminho interno que me permite ouvir meu coração com mais clareza e me permite sentir o mesmo amor que me impulsionou a viver essa experiência em conjunto. Disso tudo que eu estou vivendo, Celi, eu acho que esse para mim tem sido o grande aprendizado, sabe? Cultivar esse amor de forma consciente, como a logosofia me ensina, e entender que eu posso e que eu devo viver isso com todo mundo. Tati, como foi que você conseguiu perceber a força do amor nessa sua experiência? Celi, às vezes no dia a dia da convivência, esses pensamentos eles fazem a gente olhar para o que separa a gente do outro, e não para aquilo que aproxima, para aquilo que une. Esse cultivo da faculdade de amar, ela me permite buscar conexão com o que me une ao outro. E com isso a gente pode conectar nossa vida com a vida dos demais. E isso é uma força muito grande que muda as experiências do dia a dia. O amor, ele é uma força que todo mundo sente, né? Mas a faculdade de amar, ela pode ser cultivada de forma consciente se você recordar sempre o motivo que deu origem a esse sentimento. E essa recordação, ela eleva esse sentimento acima das próprias limitações. Engraçado recordar o instante em que o sentimento se pronunciou e o motivo que deu origem a esse sentimento faz voltar a força desse sentir. Esse recordar faz com que eles se fixem também no coração. Legal, Tati, obrigada. Obrigada, tchau, gente. Quando a gente consegue elevar esses sentimentos, a gente passa a pensar no bem dos outros, da humanidade. Por falar no bem da humanidade, eu vou chamar a Luciana e a Beth, que conseguiram usar outra faculdade sensível para mover aquelas alavancas da vontade. Olá, Celi. Oi, Lu. Oi, Beth. Oi, Celi. Oi, Luciana. Bom, oi, Beth. Até já, Celi. Boa tarde a todos. Sabe, Beth, todo esse período da pandemia tem me trazido muitas perguntas. Eu me perguntei muitas vezes o que eu e o que a humanidade poderíamos ou deveríamos compreender com toda essa experiência. É claro que eu não tenho as respostas e nem tive de imediato, mas entendo que deve existir um motivo para que a humanidade esteja vivendo esse momento. Não pode ser por acaso. Eu sinto e sentia muitas coisas, sem saber muito bem o quê e como traduzir em realizações ou respostas. Mas à medida em que eu fui vivendo algumas experiências, eu comecei a compreender algumas realidades. Eu sou professora, e um fato que me chamou muita atenção foi quando, na escola em que eu trabalho, o material dos alunos, que é produzido pela própria escola, deveria ser enviado a eles e aos professores. Parece algo muito simples, não é? Mas me chamou tanta atenção a solução que foi encontrada para o envio desse material. Ele foi enviado e entregue pelos motoristas de transporte escolar. Não poderia ter sido entregue pelos Correios ou uma outra empresa de entregas? E por que me chamou tanto a atenção? Eu observei que alguém da escola se recordou dessas pessoas, que estão com a renda reduzida nesse momento. Então, eu logo conectei a atuação da Faculdade de Compadecer, que é a faculdade do sistema sensível, que me faz experimentar, em parte, a realidade do outro, o que o outro está vivendo. E a vida, então, se amplia,
porque eu posso experimentar em mim mesma os sofrimentos e as alegrias que se promovem na vida das outras pessoas. É como se eu sentisse junto, me colocando na posição de oferecer algo a essa outra pessoa. E você, Beth, como você tem vivido essa realidade? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Você sabe, Luciana, eu tenho pensado muito na forma que eu posso oferecer ajuda ao outro, né? Porque você sabe, às vezes, quando eu penso em ajudar o outro, parece que eu tenho muito pouco para oferecer, porque tem tantas pessoas que precisam e de tantas coisas, mas algo que eu pensei é que se eu começar a colaborar com os que estão mais próximos, já é um começo, né? Então eu recordei de uma situação em especial, talvez até você se identifique com isso, né? Uma pessoa muito querida, ela estava vivendo ali uma dificuldade pessoal. E eu queria muito ajudá-la, né? E com isso, eu acabei agindo ali de forma impulsiva. Quando eu percebi, eu já tinha me colocado à frente e me comprometido a resolver o problema dela, né? Mas só que eu não tinha condições de ajudar na forma que eu me propus, né? E aí, só que aí é lógico, eu tive que retirar o oferecimento. Afinal, eu não podia oferecer o que eu não tinha. Só que isso fez com que eu me sentisse muito mal. Me sentisse mal por oferecer e por ter que retirar. Então, a logosofia, ela tem me guiado para buscar em mim a causa dos meus erros e a causa dos meus erros e dos meus acertos, né? E nessa busca, eu recordei ali de um trecho de um dos livros logosóficos em que a impulsividade ela é descrita como um pensamento que está à espreita esperando a oportunidade de saltar. De saltar assim como uma cobra de pano escondida numa caixa de surpresa. E você sabe que foi exatamente isso que eu senti que aconteceu comigo, né? Eu agi sob o efeito de um excesso de emoção. Isso é, eu agi ali com sentimentalismo. Então eu refleti que apesar da minha sensibilidade ter se manifestado no sentido de eu ser solidária, ela estava contaminada ali pelo sentimentalismo, tirando assim a pureza desse sentimento. E a sensibilidade e o sentimentalismo, eles são coisas ali muito diferentes. Beth, então como fazer para atuar com o sentimento da forma mais pura e ajudar as outras pessoas da melhor forma? Então, Luciana, você sabe que em outra situação eu já vivi esse sentimento, mas aí já de uma outra forma, né? Eu fui fazer um exame médico ali de rotina, né? Então, enquanto que eu aguardava a minha vez, eu percebi que uma moça que estava sentada próxima a mim, quando ela recebeu a informação de que ela teria que repetir lá determinado exame, ela se emocionou muito, né? Nitidamente, eu vi que ela ficou assustada e que ela começou a chorar. E ao contrário dessa experiência que eu acabei de falar, eu senti que nessa experiência, eu senti que eu podia oferecer algo ali para ela. Só que na mesma hora que surgiu a vontade de querer dar um conforto ali para ela, também surgiram algumas resistências que eu tive que enfrentar ali no meu interno. Porque como eu sou ali de uma modalidade mais retraída, eu não sabia ao certo como me aproximar dessa pessoa, sendo ao mesmo tempo ali oportuna e ao mesmo tempo discreta. Então o que eu fiz? Eu arrumei uma desculpa, né? Então eu peguei ali um lencinho de papel e fui levar para ela. E aí eu iniciei uma conversa, né? Então eu contei para ela que eu também já tinha passado por essa mesma situação alguns anos atrás. Eu relatei para ela a forma positiva, né, como tudo foi encaminhado ali para mim. Aí eu fui falando para ela também que ela estava ali no melhor hospital e que se ela tivesse que fazer algum tratamento, que ela não precisava ali se preocupar, né? E aí eu fui falando de várias coisas que eu vivi, pelas quais eu vivi, né? E aí aos poucos eu percebi que ela foi serenando, até que ela foi chamada para repetir o tal exame, né? Então, essa experiência, ela, apesar de simples, ela representou muito para mim. Não só pelo fato de eu ter consciência de que eu tenho algo para oferecer para o outro, mas também
que nesse ato de colaborar com o outro, eu pude fazer muitos movimentos ligados ali com a minha vida interna, né? Então, eu recordei o bem que eu recebi alguns anos atrás, e aí eu pude oferecer para ela. Me propiciou, né, que eu saísse ali de uma posição passiva e eu tomasse ali uma atitude. Movimentou o meu pensar e o meu sentir em busca de algo que eu pudesse oferecer para ela. Enfim, eu vi que eu fui muito beneficiada com isso. E aí, quando ela se despediu de mim, né, com um sorriso, eu senti esse sorriso como se fosse ali uma forma de agradecimento. Só que no mesmo instante eu pensei, eu é que sou a maior beneficiada, porque ela me fez ali muito bem, por eu ter vivido toda essa situação. Beth, quantos sentimentos estiveram presentes nessas experiências? Eu observei a gratidão ao que você recebeu, movendo você a levar o bem até essas outras pessoas. Muito bacana, Beth. Bom, obrigada. Até mais. Até mais. Bom, e nesse período, eu também estou vivendo uma experiência muito profunda, pois meu pai ficou doente e ainda está se recuperando. Na sua primeira internação, entre tantas outras que aconteceram, eu fiquei com ele por 2 dias, direto no hospital, dia e noite. E ao sair desses dias, cansada, dormindo mal, eu procurei parar para refletir sobre o que eu tinha vivido naqueles dias. Foram tão intensos, mas tão especiais, em que a demanda era bastante grande, mas que eu realizava com muita alegria. Eu levantava à noite muitas vezes, incansavelmente. Em todas as vezes que eu fui chamada por ele, eu não hesitei nenhuma vez. Foi a primeira vez que eu vivi algo tão intenso e também com tanta consciência. Eu percebi que os sentimentos de amor e gratidão que eu sinto pelo meu pai estavam tão presentes que não havia espaço para o egoísmo, para a impaciência ou a intolerância. Eu queria muito fazer daqueles dias menos difíceis para ele. Eu observei que algumas virtudes que não se fazem presentes na minha vida todo o tempo estavam lá, como a paciência, a abnegação, o cuidado, o afeto, enfim. Eu cheguei até a experimentar a sensação de que eu era melhor do que eu sou. Eu era uma Luciana com mais virtudes. Lu, como você vê que essa força que vem de dentro de você pode se projetar para o mundo? Então, Celi, a partir dessa experiência, dessa observação interna, que se refletia fora de mim, na minha conduta, no que eu fazia, eu comprovei que os sentimentos podem mover montanhas. Os sentimentos são forças que me movem a ser melhor a cada dia e nos fazem ser mais generosos, bondosos e desprendidos. Eu também me perguntei se esses sentimentos que experimentamos em nossas famílias, nesse núcleo familiar, esse amor, não deveria ser estendido a toda a humanidade. E que por meio dos sentimentos podemos encontrar as melhores soluções para os problemas da humanidade. Seja colaborando para buscar os meios para que as outras pessoas vivam as suas experiências de uma forma mais feliz, ou colaborando para que o outro encontre os recursos para superar suas dificuldades. Eu devo, então, estar mais atenta a esses sentimentos em minha própria vida. E, além disso, colocar minha mente, todos os meus recursos da inteligência, para encontrar os caminhos de atender ao que a sensibilidade vem me indicando. Celi, como você falou lá no início, eu tenho comprovado dentro de mim a realidade de que os pensamentos e os sentimentos operam em forma alternada, impulsionando e movendo as alavancas da vontade e orientando as ações. E essas ações e essa vontade podem ser orientadas a serviço do bem. Porque quando nós escutamos de fato os sentimentos, dando voz a eles, muitas vezes eles me levam a olhar para o outro, ou até mesmo por conta dos sentimentos, me estimulam a ser melhor, para eu poder oferecer cada vez mais para as outras pessoas. Obrigada, Lu. Vocês conseguem perceber que na vida de vocês os sentimentos movem as alavancas da vontade e levam a buscar soluções mais elevadas?
Vocês recordam de uma experiência em que puderam estender a vida na vida de uma outra pessoa e fazer um bem? Como vocês se sentiram? Continuem mandando para a gente o que sentiram, o que tiveram de sentimentos elevados na aba de perguntas. Esses sentimentos elevados, eles são forças existenciais. Por exemplo, anelo de ser melhor, o amor a Deus, a aspiração de ajudar o próximo. Eles conectam a nossa sensibilidade com a sensibilidade dos demais, a nossa existência com a existência dos demais. Que tal ouvir essa força que vem do espírito e poder contar com as soluções que vêm do coração e até irradiar essa força dentro da própria vida e para o mundo? A amizade é um sentimento, e esse sentimento ele pode ser elevado também. O autor da Logosofia, ele diz que as palavras que a gente escuta são como as pessoas com quem a gente se encontra pela primeira vez. Se a gente gosta, vai lembrar delas e até vai querer cultivar uma amizade. Se vocês gostaram das palavras que acabaram de ouvir, vocês também podem continuar esse vínculo de amizade com essas palavras, recordando e levando para a vida.